um dos temas centrais do livro é a questão da obsessão nas religiões, né? Eu disse aqui que contaria 2 casos, né? Eu posso falar aqui 20, 30 deles, e não só da instituição que eu participava, mas de outras também. E naquele negócio eu lidava também com instituições de outros credos religiosos e percebi sempre que o nível de ansiedade, suicídio, burnout entre os funcionários e colaboradores dessas entidades era acima da média, né, das outras instituições. Aliás, lembremos-nos, meus irmãos, o Brasil é primeiríssimo lugar em transtorno de ansiedade. É a pátria que tem 3 milhões, eu vou dizer aqui entre aspas, de espíritas, né? Segundo o último IBGE. Aliás, diminuiu, foi 2 pontos alguma coisa da última vez, 3 acho que foi no penúltimo, né? Mas aonde o espiritismo mais está presente é o país que tem o primeiro em número de ansiedade no mundo, né? Isso estatisticamente. Agora, em depressão, nós não estamos tão mal assim. Nós somos só ocupamos a 4ª ou a 5ª posição. Ou seja, o que está acontecendo de tão errado? Porque o movimento religioso não está dando conta. O Brasil é um país religioso, né? Aliás, é o país com o maior número de cristãos no mundo, em números absolutos. Qual parte foi da lei dos profetas que nós entendemos para nos tornarmos pessoas tão doentias? E pior, por que essa doença está tão infectada na cúpula dos movimentos religiosos, né? Outro dia estava vendo, agora depois do escândalo do Vorcaro, o próximo escândalo é do banco do senhor Edir Macedo, 4 bilhões é o tamanho do rombo, né? Se nós formos na Câmara dos Deputados, a bancada BBB, o que é a bancada BBB? Boi, bala e Bíblia. Bíblia junto com bala, com boi eu até posso entender, mas junto com bala, e justamente a bandeira desses grupos é uma bandeira totalmente, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, deve ter algo de muito extraordinário por trás deste ambiente religioso, e, a meu ver, Kardec tratou disso muito bem. Vamos a Kardec em O Livro dos Espíritos, né? Quando ele nos diz: a obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas, por vezes, são epidêmicas, quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade. É como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Meus amigos, o que dá para atingir de mentes e dominar através da religião, porque a religião não cabe indagação, ela se apoia em dogmas, em verdades absolutas e muitas vezes inquestionáveis. Isso foi trazido para o ambiente religioso espírita, né? Há os dogmas, por incrível que pareça, né? O próprio umbral é uma espécie de dogma, né? O Vale dos Suicidas é uma espécie de dogma. Tornou-se, né? A licantropia, as entidades ovoides, isso tudo não tem nada a ver com Allan Kardec, mas tem muito a ver com um homem que é citado na obra, e sua obra, o senhor J.B. Rustang, né? Que é citado. O espiritismo no Brasil, meus irmãos, infelizmente, ele é absolutamente rustanguista. Ainda que recentemente a Casa Máter, entre aspas, milhões de aspas, retirou do seu estatuto, né, do seu documento de baliza das suas atividades, aquilo que eles consideravam como cláusula pétrea, que era divulgar a obra do senhor J.B. Rustang. Então, para mim, está muito claro que o ambiente religioso está completamente contaminado, e isso justifica os absurdos que eu vi ao longo dos 16 anos que eu lá estive. Vou contar mais um, disse que ia contar, né? Uma das grandes trabalhadoras de uma grande entidade espírita, ela tem um lema que diz assim: os gays são doentes da alma, e eles vêm parar na doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos aceita qualquer um. Meu Deus do céu, aonde isso está no Consolador Prometido? Isso só pode ser fruto da obsessão. E a obra O Papado dos Espíritos, as ordens ocultas, os espíritos nada santos que dominam as religiões, mostra muito desse mundo paralelo
que acabou influenciando o mundo religioso. O cristianismo que nós conhecemos é um arremedo daquilo que, de fato, o cristianismo é na sua essência. A partir do século IV, Constantino sequestra o cristianismo. Depois que se dá lá adiante a reforma protestante, pouco tempo depois vêm as igrejas-estado e sequestra a proposta da reforma protestante. E pouco tempo depois de Allan Kardec, vem o rustanguismo e sequestra a racionalidade e o consolador. E está na hora de nós trazermos isso de volta, esta fé que raciocina verdadeiramente, que é a fé que nos entregou, o grande racionalista, o grande cientista, pedagogo, um homem que escreveu dezenas de obras, um homem que falava uns tantos idiomas, um homem que escreveu obras sobre várias áreas do pensamento humano, que trabalhou, mas trabalhou com um carinho para poder trazer. Ele não era o médium, ele não era Allan Kardec espírito X, né? Ele trazia racionalidade, então ele submetia uma mesma questão a vários médiums, a partir da convergência e a partir daquilo que era o conhecimento filosófico e científico do século XIX, ele incorpora na doutrina, e infelizmente no Brasil, principalmente no Brasil, a gente aboliu a universalidade do ensino dos espíritos, e o médium, muitas vezes de cultura extremamente católica, psicografa verdades e dogmas inquestionáveis ditados por um espírito católico, um espírito que foi padre, um espírito que foi freira e assim sucessivamente. E o Papado dos Espíritos trata dessas ordens ocultas desde o Êxodo, mostrando como esses grandes senhores contaminados pelo ego inflado, pelo desejo de ter, pelo desejo de poder, acabam influenciando as religiões. Então, a meu ver, essa